Olá, bem-vindo ao canal MM Miner Info. Hoje eu quero passar uma dica para você. Eu vou falar hoje sobre Chia. Faz alguns dias que eu estou minerando, 2 ou 3 dias, e eu quero passar um pouco da experiência que eu ganhei aqui nesses dias e mostrar para você como começar a minerar, caso você esteja interessado, e dar minhas impressões, tá bem? Caso você não seja inscrito no canal, se inscreve aí para dar ajuda ao canal, fazer a comunidade crescer. E se gostar do vídeo, deixa aquele like. Obrigado. Bom, então eu estou usando esse equipamento aqui para minerar. Tá, aqui é o meu minerador com placas de vídeo. Estou usando agora o Hive OS. Depois eu faço um vídeo aí, coloco no canal mostrando como você pode migrar, como você usar o Hive OS. Mas hoje eu quero mostrar isso aqui, né? Eu estou usando 6 HDs. São de diferentes capacidades: 160, 250, 320, 500 GB. Esse kitzinho aqui tem um FX 6300 com processador e 6 GB de memória. Para você baixar o minerador, você usa esse site aqui, chia.net. Tem uns sites parecidos, mas cuidado quando for escrever, que é esse site aqui, tá? chia.net. Você pode colocar ele em português, se quiser. E você baixa o minerador carteira por aqui. Clicando aqui nesse botão verde, vai aparecer essa tela. Você escolhe o sistema operacional que você quiser. Quando você clicar, por exemplo, no Windows, a tela vai rolar para cá e você clica em Chia Blockchain, se for usar o Windows. Clicando aqui, vai iniciar o download de um arquivo. Depois que você fazer o download e executar o arquivo, ele vai vir para uma tela parecida com essa, só que no início ele vai perguntar se você quer criar uma nova carteira, né? Ou se você quer usar a numeração que você ganhou de uma outra carteira que já foi criada. Mas como é a primeira vez, você vai criar uma nova carteira e ele vai te informar 24 nomes, número e nome. Aí você vai anotar de alguma forma esses nomes. A ordem importa, tá? Vai ter um número acompanhado de um nome, então você anota o número junto com o nome, tá? Você pode tirar um print da tela, você pode anotar no papel, você pode anotar no bloco de notas, no Word, não importa, desde que você anote. Porque se você for continuar com isso, é muito importante que você consiga, se for migrar para outro computador, se for fazer qualquer alteração, você consiga ter a mesma carteira, né? Senão você vai perder os seus ganhos, por exemplo. Então, primeira dica dada para quando for iniciar. E em seguida você vai ter que vir aqui, lotes, porque você aqui não vai ter nada, você vai ter que criar um lote, tá? Eu já estou aqui, eu estou iniciando um novo lote e um primeiro lote já foi criado e ele está sendo cultivado. Você vai adicionar um novo lote. Aqui tem tamanhos diferentes para lotes. Você fica atento a essa informação. O lote, depois de finalizado, ele vai ter esse tamanho. E durante a sua criação, ele vai ocupar um espaço temporário que geralmente é o dobro do tamanho dele, mais do dobro. Só que a unidade aqui de tamanho, de capacidade, não é o gigabyte. É uma unidade diferente e era um pouquinho menor. Aí você pode utilizar a ajuda aqui do Google e você coloca, por exemplo, GB para GB. Aí eu botei 239, que é o tamanho do arquivo temporário desse K32, que esses arquivos aqui tem uma numeração. Então se você usar o K32, ele ocupa esse tamanho aqui no final e ocupa esse tamanho no temporário. Então você tem que ter o espaço no mínimo do temporário, tá?
Então 239 GB é o mesmo que 256,6 GB, 257, arredondar para cima. Então se você tem que ficar atento a esse espaço aqui, tá? O temporário para começar a usar. Então você pode escolher o 33, 34, 35, mas ficar atento ao tamanho do arquivo temporário. Então eu vou usar, estou usando na verdade, mas para o exemplo aqui eu vou usar o K32. Eu recomendo usar esse como um mínimo. Esse K25 eu já ouvi falar, não tenho certeza, mas ele não serve para a mineração, o cultivo, como se chama aqui. Então eu recomendo usar no mínimo o K32. Bem pessoal, depois que você escolhe aqui o tamanho do lote, você pode escolher quantos lotes você deseja fazer. Ou você pode fazer lotes em paralelo, de forma simultânea, ou colocá-los em fila. Depois que terminar um, ele começa o outro, tá? Tem as opções avançadas aqui, você pode limitar o uso da memória RAM para fazer esse procedimento, tá? Mas aí vai depender do seu computador também. Bom, depois que eu sugiro que você coloque apenas um lote para fazer. Depois que terminar um lote, você faz outro, até porque esses lotes demoram bastante para serem feitos, várias horas. Então, e como eu estou apenas testando e você talvez comece aí e faça seus testes também, eu vou colocar apenas um para ver o tempo normal. Pronto, aqui você vai ter que escolher uma pasta para colocar os arquivos temporários e outro para colocar os arquivos depois de finalizado. Bem, no temporário ele sugere que você utilize um dispositivo tipo um SSD rápido. Se você tiver um SSD NVMe, melhor ainda. Um SSD normal também é mais rápido que um HD. Tá? Nesse momento eu estou fazendo com HDs, apenas HDs. Tá? Eu estou fazendo meus testes aqui com os HDs mais velhinhos que eu tinha. Tá? Então eu não vou usar SSD porque eu estou usando em outros computadores. Eu fiz uma máquina apenas para teste, para ver aqui no que dá. Então esses HDs para mim tem um baixo custo, né? Caso dê algum problema ou um HD tenha algum defeito, fique com algum defeito por conta desse processo, mas o custo para mim é mínimo. Se eu for usar um SSD para fazer esses testes, eu sei que o resultado vai ser melhor do que o HD. Então, porém eu posso perder na vida útil do equipamento, porque a vida útil de um SSD, por exemplo, é medido, tem uma quantidade de terabytes, né, de leitura. Então quanto mais uso, né, escritas e leituras fizer, vai diminuindo a vida, vai chegando mais próximo do final da vida útil do equipamento. Então eu prefiro fazer isso com um HD, que tem um custo menor para mim, já que são HDs mais velhos que eu utilizo aqui. Enfim, aí eu consegui, pronto, eu coloquei um HD para os arquivos temporários e um outro HD para os arquivos finais. Aqui eu coloquei um HD de capacidade intermediária, eu coloquei um de 320 GB. Você aperta aqui navegar, meu computador, eu tô com 6 HDs, eu coloquei o Windows. Aí esse aqui de 450, eu coloquei, tá com 450 GB, esse aqui é de 500, tá? Mas aí depois de formatado, eu deixei um espaço livre e tal, aí ficou 450 GB para usar. Pronto, eu coloquei aqui, já que ele já está com um arquivo final de 109 GB, um lote, né? Um lote de 109 GB. Pronto, aí aqui eu deixei como final, e esse de 280 GB eu coloquei como temporário. Tá, então depois que ele finalizar o lote, que eu estou fazendo um lote agora, né? Nesse momento. Depois que ele terminar, ele apaga esse temporário e joga o final para cá. Depois que eu encher esse, eu passo para esse. E aí vou enchendo os HDs à medida que for terminando os lotes. Tá bem? Aí eu estou usando um HD para colocar o temporário e o outro HD para colocar a pasta
com o diretório final. Eu acho que isso deve ajudar um pouco, por conta que se você tiver apenas um HD e você colocar o temporário no mesmo HD que está o diretório final, você ficar fazendo essas operações de forma simultânea, né? Escrita e leitura, pode demorar um pouco mais. Aí, como eu tinha mais HDs, eu posso fazer isso. Mas se você tiver apenas um HD, faça com um único HD, sem problemas. Pronto, depois que você apertar aqui criar o lote, esse lote vai começar a ser executado aqui, ó, do jeito que está esse aqui em azul, tá? Foi aquela quantidade que eu marquei e está loteando. Isso aqui já está em 8%. Eu comecei a lotear esse arquivo já faz 1 hora e 40 mais ou menos. Eu já consegui 8%. Então demora bastante. E depois que ele lotear, que ele criar esse arquivo, ele vai passar a cultivar, certo? Então é isso, pessoal. Eu tô com 0 chia. Ele também demora um pouco para sincronizar, tá? A última vez que eu tive que desligar e ligar novamente, ele foi sincronizar e demorou o dia todo. Coloquei para sincronizar pela manhã de ontem e sincronizou quase meia-noite, mais ou menos, na madrugada. Tá? Então demora um pouco para sincronizar. E é isso, pessoal. Isso aqui, como eu disse, é um teste. Eu estou vendo aqui os tempos, quanto demora para fazer cada operação, aprender a mexer no programa, tá? Que isso pode ser útil no futuro, já tenho alguma experiência. Mas em relação à lucratividade, se é um bom custo-benefício, ainda não sei dizer, porque a moeda nesse momento vale R$0, né? Vale nada. Então eu estou mesmo testando, vendo aqui como é que funciona, para saber um pouco do que é essa chia e a mineração dela. Mas nesse momento é só despesa, né? Estou gastando aqui, estou utilizando equipamento e gastando energia, mas nesse momento é só prejuízo. Como ela está para ser comercializada, acredito que no próximo mês, então a minha esperança era minerar um pouco e ver se eu conseguia, por sorte, conseguir alguma chia, né? Alguma moeda para poder comercializar depois. Mas infelizmente isso vai demorar bastante. E existe aqui, ó, uma previsão, uma estimativa de ganho de 6 anos. Então apenas com um lote daquele K32, minha estimativa de ganhar uma moeda dessa, ser recompensado, é em 6 anos. Bem, pessoal, é isso. Quem quiser se aventurar, testar, fica à vontade. Pegar conhecimento aí nessa nova criptomoeda, saber como minerar, ajustar o equipamento, né? Mas nesse momento, como eu já mencionei, ela vale 0. Então é um risco, né? É um grande risco aí para quem está pensando. Eu aconselho a não investir dinheiro nesse momento. Só que se você tem dinheiro para tentar se aventurar nessa, porque o Bitcoin surgiu mais ou menos assim, né? Era uma ideia, foi colocado em prática, algumas pessoas começaram a minerar só por curiosidade, e hoje é o que é, né? Então nesse momento a chia nem comercializada vale R$0, não tem valor algum comercial. Só que aí você começa a minerar, vai que você adquire uma chia ou duas, sei lá quanto você vai conseguir,
e quando ela começar a ser comercializada mesmo, vai que o valor dela seja alto e você pode ganhar dinheiro com isso. Mas eu não vou investir nesse momento dinheiro para minerar essa criptomoeda. Eu estou utilizando sim o equipamento que eu já tinha, então meu custo inicial é zero. Eu só estou gastando nesse momento um pouco de energia elétrica para deixar o computador ligado e executar essas tarefas aí do minerador. Tá, mas é só questão de teste mesmo, tá bem? Espero ter ajudado a vocês. Qualquer coisa aí, coloca nos comentários. E se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like se gostou do vídeo e tchau!